Ok, então vamos para as aplicações aqui, meus irmãos, para a nossa igreja e para nossas vidas também. Primeiro, o que a gente aprende nesse texto? Se a igreja não tiver a Bíblia como seu manual de conduta prática, nós corremos um risco em relação à liderança da igreja, que é o risco de vermos pastores como funcionários ou administradores de uma máquina religiosa. Pastores são servos de Deus que cuidam do rebanho do Senhor. Lembre-se, o pastor não está tocando um negócio, ele está cuidando de vidas. Então você não pode dizer, ixi, essa igreja está muito parada, isso aqui não é um negócio, isso aqui é uma igreja. Entendeu? Você não pode dizer, vixe, tem vindo muito pouca gente para o culto. Isso aqui não é um show, um espetáculo, é uma igreja. E um pastor está cuidando da igreja. Segundo lugar, a honra no salário pastoral demonstra o quanto a igreja valoriza a palavra e quem a está entregando regularmente e com fidelidade. Eu acredito, por exemplo, que púlpito no domingo é lugar do pastor. Por quê? Porque é obrigação dele trabalhar num texto a semana inteira e entregar a refeição ao povo no domingo. É obrigação do pastor. Então, quando a gente não está aqui, a gente temos também a obrigação de colocar aqui no púlpito pessoas que a gente confia que vão alimentar o rebanho. A igreja deve honrar seu pastor não para que este fique rico, mas para que não tenha outra preocupação, senão o ensino, a exortação e a pregação. Por isso que eu falei uma vez aos irmãos, eu vi um dia desses um pastor que tem um aras. Como é que a pessoa tem um aras, sendo pastor? Como é que alguém vai se ocupar de um aras? Como é que a pessoa vai se ocupar de um sítio? Eu tenho um sítio lá no interior e sou pastor. Para quê? Como é que você vai se ocupar disso? Irmão, estão entendendo? Pastor é pastor, gente. Pastor se ocupa da palavra, pastor se ocupa da oração, pastor se ocupa do povo. Foi para isso que a gente foi chamado. Ou aceita ou não aceita. Terceiro, uma igreja sadia estará sempre pronta a exortar uns aos outros com amor e zelo. Isso inclui exortar o seu próprio pastor. Mas uma igreja sadia exorta o seu pastor pela Bíblia. Porque se você vai exortar pelos seus próprios pensamentos, não é exortação, é confronto particular. Quarto, a repreensão dos que vivem em pecado é uma necessidade que deve ser suprida, inclusive, para essas pessoas que vivem em pecado. O pastor não pode deixar que as pessoas caminhem para o inferno cantando louvores a Deus. Imagina um indivíduo caminhando para o inferno e dizendo, és fiel em todo o tempo tu és bom, tão bom, eu estou indo para o inferno. Por que está indo para o inferno? Porque tem uma conduta de trevas, e isso nunca é pregado, isso nunca é ensinado, isso nunca é exortado, isso nunca é confrontado. O indivíduo vai cantando louvor para o inferno. E eu tenho certeza que o chip rola lá, viu? Umas repetições lá de 15 minutos lá, né, Roberto? Deve rolar lá. Quinto, a imparcialidade pastoral denota o compromisso que ele tem exclusivamente com a igreja. Cada membro deve atentar também para o mesmo compromisso. Não é só o pastor, não. Porque a gente costuma ser mais condizente quando se trata de um membro da nossa família. Então a gente pega leve. Espera aí, é meu filho, espera aí, é minha esposa. É muito difícil abandonar pai e mãe e olhar só para Cristo. O pastor tem essa função, mas a igreja também deve ter. E por último, se um pastor não deve se precipitar na escolha de novos líderes, muito menos a igreja. Nós precisamos estar atentos para, em nossa precipitação, não levarmos pessoas ao pecado do orgulho e da vaidade, colocando pessoas em lugares que elas não estão preparadas ainda para estar lá. Isso é muito perigoso. Nas nossas votações aqui, de 2 em 2 anos, às vezes eu vejo os irmãos meio que fazendo um leilão. Fulano, Beltrano, gente, calma, porque você vai colocar a pessoa na liderança de uma coisa. É uma responsabilidade muito grande, não é? Amém? Para concluir, nunca esqueçamos que Jesus é o nosso supremo pastor. Ele merece toda a honra que possamos lhe dar. Ele foi julgado e condenado em nosso favor. Ou seja, ele se submeteu a julgamento, como o pastor deve se submeter, né? E pela cruz, ele exortou todos, publicamente, sobre os seus pecados. Na cruz ele estava dizendo que todos nós somos pecadores.
e ele voltará para nos julgar. E como bom pastor que é, vai ser imparcial. Exatamente como a Bíblia ensina. Amém? Deus em Cristo nos abençoe.